Oi, gente. Meu nome é Ana Cláudia, sou acadêmica de fisioterapia, estou na terceira fase na Unisul e vou falar um pouco sobre ultrassom. Oi, eu sou a Camille, também sou acadêmica de fisioterapia da terceira fase na Unisul e vou falar sobre o FES. O FES é um recurso da eletroterapia capaz de produzir contrações musculares para auxiliar na execução de atividades funcionais. A contração muscular se dá por estímulos elétricos gerados no sistema nervoso central, que vem do motoneurônio inferior e despolariza as membranas celulares nos músculos, nas pontes de actina e miosina, resultando na contração muscular efetiva. A estimulação elétrica funcional é uma forma de tratamento que utiliza a corrente elétrica de baixa frequência para provocar a contração de músculos paralisados e enfraquecidos com insuficiência contrátil ou postural decorrentes da lesão do neurônio motor superior. Uma condição fundamental para a utilização do FES é que o paciente com a lesão tenha a inervação periférica intacta para os músculos que serão estimulados. Agora eu vou falar um pouquinho dos objetivos e de onde pode ser utilizado, algumas possibilidades de utilização do FES, que seria para produzir movimento funcional, reeducação muscular, que seria ensinar o músculo a contrair e gerar a força, prevenção de atrofia muscular, facilitação neuromuscular, ganho de amplitude de movimento articular, controle de contraturas, controle de espasticidade, escoliose idiopática, esclerose múltipla, hipertrofia por desuso, hemiplegia e lesão medular. Algumas das contraindicações são disritmia cardíaca, marca-passo, região dos olhos, região das mucosas, útero gravídico, osteoporose severa, limitações articulares importantes, alterações cardiovasculares e circulatórias, lesões tróficas, intolerância ao estímulo elétrico, espasticidade severa e epilepsia. Agora, alguns dos parâmetros. Vamos começar com a frequência de pulso. Recomenda-se que a frequência de pulso seja a mais baixa possível, porém que seja capaz de provocar uma contração muscular que alcance a atividade funcional desejada, pois assim tem maior probabilidade de retardar a fadiga muscular, sendo mais eficaz. A frequência ela vai variar de acordo com o tipo de fibra muscular. Em fibras tônicas vermelhas de tipo 1, utiliza aproximadamente entre 30 e 50 Hz. Em fibras fásicas brancas do tipo 2, utiliza-se de 50 a 100 Hz e pode ser colocado como ideal 50 Hz. Agora, a duração do pulso. Geralmente se utiliza uma duração de pulso menor para melhor resultado e para evitar a fadiga. Tem como base o sucesso em realizar a contração muscular. A duração do pulso varia também de acordo com a fibra muscular que é desejado estimular. As fibras tônicas utiliza-se entre 200 e 300 microsegundos. As fibras fásicas utiliza-se entre 300 e 400 microsegundos e pode ser colocado como ideal 300 microsegundos. A dose aplicada também precisa ser ajustada de forma que possibilite o movimento, mas sem o desconforto do paciente. O modo ele pode ser síncrono, quando todos os canais funcionam ao mesmo tempo, recíproco, enquanto alguns canais estão on e outros estão off, e depois inverte pares e ímpares, e o sequencial, que como existem vários canais, a corrente é emitida de um canal, em seguida no outro, e depois do próximo e assim sucessivamente. Agora vamos ajustar os parâmetros no aparelho. Esse aparelho ele tem a opção de FES, TENS e corrente russa, mas nós vamos utilizar o FES. Então, simulando hipoteticamente uma lesão no nervo radial, para fazer a extensão de punho, nós vamos ajustar os seguintes parâmetros. Em sequência, vamos ajustar o tempo. Colocamos aqui 10 minutos, porque é entre 5 e 20, então vamos ajustar nessa média. Essa estação manual aqui a gente deixa no off. O tempo off nós colocamos 8 segundos. O tempo de descida, 2 segundos. O tempo on nós colocamos 4, porque ele é proporção 1:2 sobre o de off. O tempo de subida, 2 segundos. Frequência de pulso, 300 milissegundos. A frequência, 50 Hz. E o BIF off. E o modo sincronizado. Então, ok, ajustamos os parâmetros. A gente dá start no aparelho e ajusta no paciente a intensidade que ele vai suportar. O primeiro passo é higienizar a região que será aplicado os eletrodos. Coloquei o álcool. Agora, já com o gel nos eletrodos, nós vamos posicioná-los nos pontos motores.
Posicionamos aqui os eletrodos. Conforme nós vamos ajustar a intensidade, nós podemos estar movimentando e achar certinho o ponto motor realmente para que seja feito essa extensão de punho, tá? Então, no aparelho a gente vai fazendo aqui, vai aumentando. Nós ajustamos quando a luzinha está acesa. Então, agora vamos aguardar. Tá sentindo? Está tranquilo. Ajustamos aqui os pontos motores. E esse é o resultado dessa eletroestimulação. Tempo off. Lembrando que não pode ter desconforto para o paciente, tem que ser até onde ele se sente tranquilo e não sente dor. Então, tivemos aqui o sucesso dessa aplicação. O ultrassom é uma corrente mecânica sonora, é definido como uma forma de onda acústica inaudível, cujas frequências para tratamento por meio de vibrações mecânicas são superiores a 20.000 Hz. Essas vibrações acústicas podem gerar efeitos térmicos, que são aqueles de modo contínuo, indicados mais em pacientes com lesões crônicas, ou atérmicos, que são aqueles de modo pulsado e são mais indicados em pacientes com lesões subagudas. Bom, o aparelho ele gera calor para os tecidos, como os músculos, tendões e articulações, através de vibrações ultrassônicas de cristais. Com isso, minimiza os sintomas da inflamação. Tem como efeitos fisiológicos o controle do edema, diminuição de inchaço, remodelação de tecido, reparação tecidual, cicatrização, reparação da dor, redução da dor de espasmos musculares, regeneração tecidual e reparo de tecidos moles. É também anti-inflamatório, serve também como relaxamento muscular, antiedematoso e fibrinolítico. A gente inicia com a frequência de pulso, tendo como opção 1 mHz, que atingem os tecidos mais profundos, ou 3 mHz, que é mais utilizado na estética e é utilizado para casos mais superficiais. Tem uma menor penetração. Depois da frequência, vamos ajustar a emissão, podendo ser de modo contínuo ou pulsado, sendo o contínuo com efeito térmico dominante, mais indicado em casos crônicos, tendo como objetivo a diminuição da dor e o aumento da extensibilidade de colágeno. Ele é mais indicado também para analgesia. E o modo pulsado, que tem um efeito mecânico dominante. Ele é não térmico, ele é atérmico, né, no caso, e é mais indicado para casos subagudos. O ultrassom não é tão indicado em casos agudos no geral, né, ali até 3 dias da lesão. Então, ali a partir do 3º dia é indicado que utilize o modo pulsado, que tem como objetivo a regeneração tecidual e tecidos menos vascularizados. É muito importante que saibamos o tempo da lesão do nosso paciente, porque uma emissão errada pode prejudicar ainda mais a lesão, como por exemplo, utilizar a emissão contínua, que é mais indicada em casos crônicos, num paciente que está com uma lesão mais aguda ou subaguda, porque como tem um efeito mais térmico, então dilataria ainda mais a circulação sanguínea, o que acabaria piorando o edema. Agora vamos ajustar a frequência. Se for um paciente com lesão crônica e a gente tiver escolhido ali a emissão contínua, não ajustaremos a frequência. Se for um paciente já com uma lesão mais subaguda, ajustaremos para o pulsado, tendo como parâmetros 16 ou 48 Hz para reparação tecidual, por conta do menor aquecimento, ou 100 Hz para casos mais inflamatórios, com sinais um pouco mais flogísticos. O ciclo de trabalho pode ser definido entre 5% e 10% ou 20% e 50%, sendo 5% e 10% para fases mais subagudas, mas ainda com sinais flogísticos, e seria 5% on e 95% off, ou 10% on e 90% off. Entre 20% e 50% são para fases mais subagudas, que não apresentam mais sinais flogísticos, sendo 20% on e 80% off, ou 50% on e 50% off, que é o mais utilizado, ali na base dos 50%.
sendo a lesão crônica não tem a necessidade de ajustar o ciclo de trabalho, daí é já um parâmetro todo pronto para lesão crônica, né, que seria a lesão contínua. Lembrando que quanto menor o ciclo de trabalho, menor calor gera. E quanto mais subagudo, menor o meu ciclo de trabalho, né? Agora a gente vai ajustar a dose, lembrando que a dose que a gente ajusta no aparelho não é a mesma que chega, que vai alcançar o tecido lesionado, né? O tecido a ser tratado. A dose pode ser baixa, que varia de 0,1 a 0,3 watts por centímetros quadrados, média, que é de 0,4 a 0,6 watts por centímetros quadrados, ou alta, que é de 0,7 a 1,2 watts por centímetros quadrados. A dose que é utilizada como ideal, que é utilizada na maioria dos casos, é a 0,5, que seria ali na dose média, né? O nosso tempo de aplicação vai depender muito do tamanho do nosso cristal e do tamanho da área a ser tratada, mas é numa média de 2 minutos por era. Agora vamos para algumas contraindicações do uso do ultrassom. Ultrassom contínuo em condições agudas devido aos efeitos térmicos, áreas com sensibilidade diminuída, áreas com circulação diminuída, problemas vasculares, próxima à área dos olhos, sobre órgãos reprodutores, gestantes, áreas em torno do coração, pois pode influenciar na atividade elétrica, marca-passos, sobre tumores malignos e também em áreas epifisárias em crianças. Esse aqui é o ultrassom, ele já vem com a frequência portadora de 1 mHz, que seria para mais profundo. O modo de emissão dele vai ser pulsado. Eu criei um caso hipotético, que vai ser uma entorse de tornozelo, sem sinais flogísticos, já depois da crio, depois de uns 4, 5 dias mais ou menos. Emissão pulsado. O tempo de 8 minutos, o tempo vai ser muito relativo, dependendo do tamanho da lesão para o tamanho do nosso cabeçote. A frequência de pulso em 48 Hz para reparo tecidual. O ciclo de trabalho em 20%, porque está mais subagudo e não tem sinal flogístico. E a gente colocou a dose em 0,4 watts por centímetros quadrados. Estou limpando a área em que eu vou aplicar o ultrassom. Nós vamos fazer 2 minutos em cada era, só para dar um exemplo para vocês, né? A gente não pode retirar o cabeçote da pele quando vai trocar de lado, né? Então é só vir arrastando. Eu gosto de fazer em movimentos circulares. E é bom ir acompanhando o tempo no aparelho, né? Para saber quanto tempo já foi.